Bom, gente, agora a gente vai fazer a resolução dos exercícios que a gente propôs na aula passada. Então, são dois exercícios bem breves, ok? Só para revisar o conteúdo visto até agora. Vamos lá. Esse primeiro exercício, ele vai falar do seguinte. A gente vai ter o ar contido dentro de um conjunto cilindro-pistão e ele vai passar por dois processos. Primeiramente, ele vai passar no processo de 1 para 2, onde ele vai ter um aumento linear da pressão, igual a gente consegue ver aqui. Depois ele vai ter um processo do estado 2 até o estado 3, que como a gente pode ver, ocorre todo na pressão de 150 bar. Então, se esse processo aqui ocorre toda a mesma pressão, a gente pode chamar esse processo de isobárico, beleza? E o que o exercício quer? Ele quer que a gente calcule o trabalho total em quilojoules. Então, ele vai querer o trabalho realizado ou consumido, não sei, de 1 para 2 e de 2 para 3. Vamos ver. Para fazer o cálculo do trabalho para um processo de expansão ou de compressão em um sistema fechado, a gente vai utilizar a integral de PDV, ok? E pensando que a gente tem integral de PDV e a gente tem aqui o gráfico pressão e volume, a gente pode muito bem usar a área que está abaixo dessa curva aqui para determinar qual que vai ser o trabalho nesse processo, beleza? Para facilitar, a gente vai dividir em duas etapas, nos dois processos. Então, a gente vai calcular o trabalho de 1 para 2 e depois a gente vai calcular o trabalho de 2 para 3, ok? Simplesmente calculando a área que vai estar aqui embaixo. Para calcular a área de 1 para 2, a gente pode pegar um ponto médio de pressão e calcular essa nova área aqui. Ok? O ponto médio, essa pressão média vai estar entre 100 e 150, então a gente vai usar a pressão de 125. Então, o retângulo com a base vai ser o volume e a altura a pressão. De 2 para 3, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem aqui a base, que vai ser o volume, a diferença de volume, e a altura, que é a pressão. Só é importante a gente ficar atento que o volume está diminuindo. Então, vai ser volume final menos inicial e esse gradiente será negativo, ok? E o que faz todo sentido, porque é um trabalho de compressão. A gente já viu que ele será negativo, ok? Vamos lá. Se a gente pegar aqui trabalho de 1 para 2, então vai ser o volume final, que está aqui, menos o volume inicial, de 0,07. A gente vai fazer o produto desse gradiente pela pressão média, que é de 125 kPa. Vamos usar em kPa, porque a gente vai achar a energia em kJ, ok? Então, fazendo essa conta, a gente vê que o trabalho de 1 para 2 é de menos 1,875 kJ. De 2 para 3, é direto. A gente vai pegar a pressão de 150 kPa e multiplicar pelo gradiente do volume, que também vai dar negativo, e esse produto vai ser igual a menos 6 kJ. Somando as duas parcelas, a gente obtém que o trabalho total é de menos 7,875 kJ. Beleza, gente? Trabalho negativo faz todo sentido, que é de compressão. Outra coisa, se a gente olhar aqui no gráfico, a área ocupada aqui pelo trabalho de 2 para 3 é bem maior que a área ocupada de 1 para 2, né? Isso é refletido aqui nos resultados também. O trabalho de 2 para 3, ele vai ser maior em módulo do que o trabalho de 1 para 2, ok? Passando para o próximo exercício, a gente vai verificar o que? Aqui, ó, o gás monóxido de carbono contido em um conjunto cilindro-pistão passa por 3 processos em série. Então, a gente vai ter monóxido de carbono passando por esses 3 processos. E como a gente pode ver, 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 1, ou seja, é um ciclo, ele vai iniciar-se no estado 1 e vai terminar também no estado 1. Vamos lá, vamos analisar cada um dos processos. Quando a gente for analisar, a gente vai fazer o seguinte: vamos esboçar os processos em série, em um diagrama pressão-volume, e avaliar o trabalho para cada processo. Beleza? Então, vamos fazer a ordem invertida. Primeiro, a gente vai calcular o trabalho em cada um dos processos e depois a gente vai representar esses processos no diagrama PV. Ok? Então, vamos lá. Processo de 1 para 2 vai ser uma expansão a pressão constante de 5 bar. Então, ele vai ocorrer todo esse processo a 5 bar, passando de 0,2 metros cúbicos até 1 metro cúbico.
Depois, a gente vai ter um processo isocórico de resfriamento do estado 2 ao estado 3, onde a pressão vai ser de 1 bar. A pressão no estado 3 vai ser de 1 bar. A pressão no estado 2 a gente já sabe que é de 5 bar. E, por fim, a gente vai voltar ao estado 3, e esse processo de compactação vai respeitar a equação pressão vezes volume igual a constante, ou seja, isso aqui vai ser um processo politrópico. Então, vamos lá, vamos calcular o trabalho para cada um desses 3 processos. No primeiro processo é um processo isobárico, a pressão de 5 bar. Se a gente for fazer a integral de PDV, que é o que a gente vai fazer em todos, sendo a pressão constante, a gente pode tirá-la da integral. Integral de dV é V. Aplicando os limites de integração, a gente vai ter que, então, a integral de PDV é pressão vezes o gradiente de volume. Então, a gente vai botar aqui a pressão em kPa, para a gente poder obter essa energia em quilojoules. Então, vai ficar pressão vezes o gradiente do volume. Ok? Como é um trabalho de expansão, faz todo sentido que esse valor seja positivo. De 2 para 3, gente, é um processo isocórico. Se é processo isocórico, não há nem a expansão, nem a compressão. Então, no sistema fechado, não vai ter trabalho. Beleza? Então, isso já é bom que fique registrado na cabeça de vocês. Sistema fechado com processo isocórico não vai realizar, não vai consumir trabalho. O trabalho será nulo. Por fim, a gente vai analisar aqui o processo de compactação do estado 3 até o estado inicial, estado 1. Voltamos a utilizar aqui a integral de PDV, ok? Só que agora a gente tem uma equação que vai relacionar a pressão e o volume. Então, a pressão vai ser igual a uma constante sobre o volume. Se a gente integrar isso aqui, a gente tira a constante da integral. Integral de 1 sobre V dV é ln de V. Aplicando os limites de integração, fica ln do volume final, que no caso vai ser V1, menos o volume inicial, V3. Aplicando regra de logaritmo, isso aqui vai virar ln de V1 sobre V3. Mas a gente ainda não tem o valor da constante. Então, para determinar o valor dessa constante, a gente vai pegar o estado 1, e a gente sabe que pressão vezes volume é igual a constante. A gente tem P1, tem V1. A gente vai aplicar aqui e vamos achar que o valor da constante é igual a 100. Temos a constante agora, temos o logaritmo, temos todos os volumes. É só a gente aplicar na fórmula e a gente vai achar que nesse trabalho de compactação, ou seja, de compressão, o trabalho vai ser igual a menos 160,94 kJ, o que faz sentido. Ou seja, ele está consumindo trabalho, o trabalho está entrando no sistema fechado. Beleza? E para finalizar, agora a gente tem que esboçar esse processo no diagrama PV. Então, o nosso diagrama PV já está aqui pré-montado. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Não vai ficar das melhores qualidades não, mas a gente vai conseguir explicar. Estado 1 para o estado 2 é um processo isobárico. Se ele é isobárico, ele tem que vir reto no eixo Y, ok? De acordo com o eixo Y, ele vai passar reto aqui, transversal a ele. Depois a gente vai ter aqui um processo isocórico, ou seja, ele vai vir na vertical. Okay? O volume não varia em nenhum momento desse processo, assim como a pressão não varia em nenhum momento do primeiro processo. Por fim, ele vai retornar ao estado inicial. Ok? Então, se a gente analisar aqui, a gente vai ter, deixa eu pegar o apontadorzinho a laser, a gente vai ter o primeiro processo isobárico, pressão constante, o segundo processo isocórico, volume constante, e observação. Para a gente verificar, olha só, o trabalho aqui no segundo processo é zero, é só pegar e olhar qual é a área embaixo dessa curva aqui. Nenhuma, zero. Ok? E por fim, ele vai retornar ao estado inicial. Ele não retorna linearmente, a equação nos dá uma hipérbole. Então, ele vai subindo mais ou menos nesse comportamento aqui. Então, isso aqui, no final das contas, é o nosso ciclo. E essa área aqui dentro, gente, para pensar, é o trabalho exportado, é o trabalho líquido. Como assim? Se a gente olhar lá, do estado 1 até o estado 2 e pegar a área toda aqui embaixo, até chegar aqui no eixo do volume, isso aqui é o quê? Isso aqui é o trabalho que foi gerado. E do estado 3 para o estado 1, toda a área embaixo dessa curva aqui é o trabalho consumido. Então, essa área dentro aqui é a diferença entre trabalho gerado
e o trabalho consumido, que vai ser o trabalho exportado, ok? Mais para frente a gente vai falar bastante de ciclos termodinâmicos para geração de potência, mas inicialmente isso aqui é uma boa simplificação para mostrar que a gente vai ter uma parte do ciclo que gera trabalho e uma parte que consome, e essa parte que gera tem que ser maior que a consome para poder se exportar trabalho. Beleza, gente? Então por hoje é só. Valeu!